Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos explorando a dádiva do descontentamento. A passagem de hoje é Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Deus quer que eu seja feliz? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vamos nos aprofundar na palavra? Muitos de nós têm um medo secreto. Deus não quer que eu seja feliz. Então, lemos Hebreus 13, 5 e quase parece confirmar nossas suspeitas. Contente-se com o que você tem, diz o texto. Isso significa parar de querer mais? Será que isso significa que sentir descontentamento é pecado? Surpreendentemente, lá no jardim, Eva também teve esse medo secreto, que Deus estivesse retendo a árvore do conhecimento. Esse medo foi plantado pela serpente, que havia lhe dito: Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Assim como Eva, nosso medo existe por causa da mentira da serpente. Deus atenderá às minhas necessidades? Posso confiar nele para cuidar de mim? Agora, em Hebreus, não é a árvore do conhecimento, mas a armadilha do dinheiro que nos tenta. Em nosso descontentamento, nos perguntamos se o dinheiro pode atender às nossas necessidades melhor do que Deus. E, de fato, o dinheiro nos dá muitas coisas. Mas será que o dinheiro, de fato, é o que precisamos? Será que nós mesmos sabemos o que realmente nos satisfaz? Além das armadilhas do amor ao dinheiro, ele pode nos fazer passar a vida inteira procurando. Precisamos de uma saída, de uma maneira de encontrar logo o que tanto buscamos. O Salmo 84, verso 11, promete: o Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. E Jesus reafirmou isso, dizendo: não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Como foi com Eva, uma mentira pode nos enganar na busca por solucionar nosso descontentamento, levando-nos a buscar satisfação em dinheiro, relacionamentos ou significado. Mas essas coisas sempre irão falhar. E no final de nossa busca, o que encontraremos é o próprio Deus. Não suas bênçãos para nós, mas sua própria presença. Essa é a promessa que Hebreus 13, 5 nos faz. Deus disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E o próprio Senhor Jesus a repete: eis que estou convosco todos os dias. Reflita e ore comigo. Em espírito de oração, peça ao Senhor para moldar a sua vontade, para fazer ela coincidir com a vontade de Deus para você. Que você encontre satisfação e contentamento naquilo para o qual você realmente foi feito. Fale com Deus sobre todas as coisas em que você tem depositado sua fé e buscado alegria. Entregue tudo aos pés dele e peça para que ele ocupe o seu lugar de direito em sua vida, acima de tudo e de todos. Ore pelas pessoas que você ama, para que eles não sejam guiados pelos desejos que o mundo desperta, mas que ouçam os sussurros do Espírito Santo e caminhem em santidade, desfrutando das bênçãos de Deus para os seus filhos. Vamos orar. Senhor Deus, eu sei que ainda desejo outras coisas mais do que a Ti, e quero pedir perdão por isso. Transforma o meu coração e ajuda-me a confiar que o Senhor tem o que eu preciso.
Dê-me a fé para buscar a tua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao Caminho pela Bíblia de hoje. Venha comigo aprender mais uma lição com Jesus. Dessa vez em Mateus 17, de 14 a 21. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Seres malignos estavam destruindo a vida de um jovem. O pai daquele rapaz até pediu ajuda aos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada. Uma situação de fato triste. Então Jesus livra o jovem e seu pai de todo o sofrimento, repreendendo com autoridade os demônios. Enquanto pai e filho davam os primeiros passos em sua nova vida de liberdade, os discípulos faziam a seguinte pergunta: Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Sem vacilar, Jesus responde: Faltou fé. Muitas vezes, quando desejamos minimizar de alguma forma o sofrimento neste mundo, nos sentimos impotentes, sem condições para fazê-lo. Em grande medida, esse sentimento de impotência é gerado pelo excesso de confiança em nossos próprios recursos. E então, ao percebermos que a nossa força não é suficiente para lidar com o mal, nos sentimos envergonhados e frustrados. A boa notícia é que não precisamos confiar apenas em nós mesmos. Podemos e devemos ter fé. Ou seja, na luta contra o mal, devemos nos lembrar de que Deus é aquele que nos capacita, que nos dá os recursos e que luta em nosso favor. Por isso, quando você se deparar com situações de sofrimento que parecem grandes demais, lembre-se de que, ainda que pequenina, a fé que a palavra de Deus tem gerado em você é capaz de operar grandes coisas. Não se esqueça, o determinante nessas horas não é necessariamente o tamanho da sua fé, mas sim a sua decisão de colocá-la em prática. Que tal agora mesmo colocar a sua fé para funcionar e plantar sua semente de mostarda no solo da oração? Olá, eu sou Isa Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso especial do Posicionadas aqui no Glorify. O objetivo do capítulo 10 de Mateus é mostrar como Jesus está preparando os discípulos para seu ministério e fornecendo instruções e orientações para ajudá-los a cumprir sua missão. No começo do capítulo, vemos Jesus enviando seus discípulos e dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar pessoas de todas as doenças e enfermidades. Ele também disse: Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também deem. Além da grande comissão, Jesus os alerta novamente sobre a perseguição que sofrerão. Ele disse que seria o primeiro exemplo de que seremos perseguidos, mas nos traz a boa notícia de que não precisamos ter medo, pois é o Senhor quem cuida de nós. Que possamos nos lembrar que, assim como Jesus se entregou em favor de nós devemos nos entregar em favor de outros, para que todos conheçam essa mensagem e tenham acesso à poderosa vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que assim como Ele nos ensinou e amou, a ponto de se entregar, que venhamos a ser discípulos que cuidam dos perdidos, de nossas famílias, amigos e comunidade. Amém.